Beleza, vamos então dar continuidade a essa aula sobre organização político-administrativa do Estado, discriminando, né, ou seja, discorrendo com mais especificidade sobre as competências tributárias, legislativas e administrativas de cada ente político, União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, que compõem a Federação Brasileira. Quando a gente fala de competências tributárias, a gente está falando da capacidade, do poder-dever de instituir e arrecadar tributos. O Estado, para cumprir as suas finalidades, o Estado, em sentido amplo, necessita de grana, de recursos financeiros. Ele obtém essa grana, essencialmente, por meio da tributação. Mas pode cada ente político instituir os tributos que quiser? Não. Existe a delimitação constitucional sobre cada tipo de tributo que cada ente político pode instituir, além do estabelecimento de um conjunto complexo de princípios e regras de matéria tributária que vocês verão com mais aprofundamento lá no curso de Direito Financeiro e Tributário, que quem optar pelo segundo ciclo de Administração Pública. Também no curso de Direito Constitucional Aplicado à Administração Pública, eu falo um pouco mais sobre esse tema. Mas, em síntese, a Constituição estabelece de maneira taxativa as atividades que estão sujeitas à tributação municipal e à tributação dos Estados-membros e do Distrito Federal. Isso está feito nesses artigos aí que eu indiquei nessa projeção. E quem quiser saber mais sobre esse tema, basta realizar a leitura desses artigos. Um tributo de competência municipal é, por exemplo, o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Um tributo de competência estadual é, em regra, o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. No caso da União, além de discriminar tributos de competência da União, a Constituição de 88 reservou para a União a chamada competência tributária residual, determinando que a União pode criar novos tributos, além daqueles expressamente delimitados pela Constituição. Então, a União pode criar novos tributos, seja em caráter extraordinário, como no caso de guerras ou de calamidade pública, seja no exercício da sua competência tributária residual, por meio da qual novos tipos de atividade podem vir a ser tributados. Por exemplo, o CPMF, né, CPMF, que era uma contribuição que foi extinta, mas que foi criada pela União no exercício da sua competência tributária residual, e volta e meia algum governante tenta reestabelecer a CPMF com outro nome. É o que está acontecendo hoje, de novo no Brasil, em algumas propostas de reforma tributária. Então, em síntese, essa é a divisão das competências tributárias entre os entes federativos. E as competências legislativas? Como estão divididas entre os entes federativos o poder, como está dividido o poder de legislar, o poder de criar normas gerais e abstratas? Pode o município legislar sobre qualquer tema? Pode a União legislar sobre qualquer tema? Não. A Constituição delimita os temas, os objetos que podem ser associados a leis criadas pela União, a leis criadas pelos Estados-membros,
a leis criadas pelos municípios, a leis criadas pelo Distrito Federal. No artigo 22 da Constituição, estão estabelecidos os temas que estão sujeitos à competência privativa da União. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal, como eu já disse, direito civil, direito do trabalho, sistema monetário, política de crédito, política de câmbio, comércio exterior, águas, energia, populações indígenas, poupança, entre outros temas. Como que funciona a competência privativa da União? Em regra, só a União pode legislar sobre aquele tema, mas aspectos específicos podem ser delegados aos estados. Havendo delegação desse poder aos estados pela União, os estados podem legislar sobre temas específicos. Mas, em regra, a competência privativa significa que, num primeiro momento, só a União pode criar atos normativos gerais e abstratos. Então, por exemplo, um candidato a vereador que embase sua plataforma de campanha na promessa de que, uma vez eleito, ele vai aprovar uma lei municipal legalizando, por exemplo, o consumo de maconha naquela cidade, é um candidato que está fazendo demagogia, né, que está praticando um ato demagógico, porque não é competência do município legislar sobre direito penal. Mesmo se essa lei for aprovada, ela vai ser declarada inconstitucional, porque ela está indo além do poder legislativo que a Constituição conferiu aos municípios. Então, há certos temas que o município pode legislar, e certos temas que o município não pode legislar. E o mesmo vale para todos os entes federativos. A Constituição ela estabelece no artigo 24 um conjunto de temas que a competência legislativa ela é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Há, portanto, um conjunto de temas que tanto a União quanto os Estados e o Distrito Federal podem legislar de modo concorrente. Temas como direito tributário, direito financeiro, direito urbanístico, proteção do meio ambiente, proteção do patrimônio histórico, entre outros. No âmbito da legislação concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais e aos Estados-membros e ao Distrito Federal complementar essas normas gerais naquilo que couber. O artigo 30, nos incisos 1 e 2, estabelece os temas de competência exclusiva e suplementar dos municípios. Diz lá o artigo 30 que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. O artigo 25 prevê que cabe aos estados fazer tudo que não seja proibido pela Constituição, de modo que os estados podem legislar sobre qualquer tema cuja competência legislativa não tenha sido expressamente atribuída, seja à União, seja aos municípios. Isso é o que a literatura chama de competência remanescente dos estados. Por fim, ao Distrito Federal compete exercer as competências legislativas dos estados e as competências legislativas dos municípios. Tranquilo? Por fim,
falando das competências administrativas, chamadas também de competências materiais, que são aqueles deveres, poderes de execução, de realização, de prática de atos, a delimitação no artigo 21 das competências que são exclusivas da União, que a União não pode, em hipótese alguma, delegar a outro ente federativo. São elas: manter relações com estados estrangeiros, declarar a guerra e celebrar a paz, emitir moeda, fiscalizar as operações de natureza financeira, explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de telecomunicações e os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens, entre outras, dispostas lá no artigo 21. Essas competências, que são competências materiais, somente a União pode executar. Nenhum outro ente federativo o pode. Então, o candidato, por exemplo, a governador que defender que vai criar uma moeda própria para aquele estado dele, em prejuízo da moeda brasileira, do real, está prometendo algo que ele não pode cumprir, porque a emissão de moeda e também legislar sobre esse tema não compete aos estados, mas sim à União. No artigo 23, a Constituição ela descreve as ações que são de competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quanto a esses temas, todos os entes federativos podem atuar. São temas como saúde, assistência pública, proteção do meio ambiente, construção de moradias, entre outros. Nesses temas, atuam todos os entes federativos conforme leis aprovadas para organizar essa atuação conjunta entre os entes federativos. O artigo 25, parágrafo 1º, também estabelece, quanto às competências administrativas, a possibilidade dos Estados-membros realizarem tudo aquilo que não for proibido pela Constituição. No artigo 30, por sua vez, estão as competências materiais dos municípios, que incluem arrecadação de tributos, instituição de tributos, sua competência, organização e prestação dos serviços públicos de interesse local, dentre os quais se destaca o de transporte coletivo, a manutenção de programas de educação infantil e de ensino fundamental e a prestação de serviços de atendimento à saúde da população, entre outros, entre outros temas que competem aos municípios. E aí, por exemplo, caso a União queira realizar o transporte coletivo num determinado município, a priori, ela não pode fazê-lo porque a organização do transporte coletivo é competência dos municípios. Então, tal qual há um âmbito de competência reservado para os municípios, o mesmo vale para a União. A União também não pode extrapolar as suas competências invadindo a esfera de ação reservada a outro ente federativo. Por fim, cabe ao Distrito Federal realizar tanto as competências municipais quanto as competências estaduais. Beleza, pessoal? Concluindo esse tema da organização político-administrativa do Estado brasileiro e da repartição de competências entre os entes da federação, é interessante a gente falar um pouco também sobre os bens públicos. Em regra, em termos de propriedade de bens, há dois tipos principais: a propriedade pública, estatal,
e a propriedade privada, particular. Em regra, ou um bem é público ou um bem é privado, né? E são privados todos os bens que não sejam públicos. O Código Civil, ele prevê 3 tipos diferentes de bens públicos, que são os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os chamados bens dominicais. Já a Constituição, no que tange a esse tema, ela estabeleceu que alguns bens são necessariamente propriedade da União e alguns bens são necessariamente propriedade dos estados. Os bens estaduais, os bens públicos dos estados, estão previstos lá no artigo 26 da Constituição, enquanto os bens públicos da União, os bens públicos federais, estão previstos lá no artigo 20 da Constituição. E vocês podem ler aí na projeção alguns exemplos. Por exemplo, os recursos minerais são sempre bens da União. As terras ocupadas pelos indígenas, pelos povos ameríndios, são bens da União. São bens dos estados, um conjunto de bens previstos aí no artigo 26 da Constituição Federal de 88. Em síntese, eram esses os temas, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no que tange a organização político-administrativa do Estado brasileiro. Passemos agora a falar um pouco sobre a nossa primeira avaliação a ser feita em sede de ensino remoto emergencial. Como que vai ser essa avaliação? Eu vou disponibilizar entre hoje e amanhã no nosso canal, do nosso espaço lá na plataforma Moodle, um link para um formulário do Google Formulário, em que vão estar as questões dessa nossa avaliação. Vocês vão ter uma semana para responder essas questões. Vão ser provavelmente 3 questões dissertativas sobre os temas que trabalhamos em sede de ensino remoto emergencial, que são direitos sociais, separação dos poderes do Estado e organização político-administrativa do Estado brasileiro. Uma questão sobre cada tema vai ficar disponível por uma semana e vocês vão fazer e enviar para mim. Eu vou corrigir e conversaremos sobre a prova no dia 14 de setembro. Na semana que vem, dia 7 de setembro, feriado da independência do Brasil, não teremos aula. A nossa próxima aula, aqui via Google Meet, será no dia 14 de setembro. Tranquilo? É isso, em síntese, a nossa avaliação. E agora eu vou interromper a gravação para ouvir as dúvidas e as demandas de vocês.